Olá, eu sou Eutímio Carvalho e obrigado por estar aqui todos os dias acompanhando o nosso canal nas redes sociais. Hoje você vai conhecer a história de uma família que foi atacada por um lobisomem. E o pior aconteceu. Confira. O meu nome é Mário Santos, tenho 30 anos de idade. Vou contar para vocês uma história que aconteceu com a minha família no ano de 89. Na época, a gente morava no município de Ingá, no estado da Paraíba. A nossa família morava em um sítio na zona rural. O sítio não era nosso. Ele pertencia a um amigo de meu pai chamado Francisco. No sítio tinha casa de morada, curral e uma pequena casa de farinha. Sem contar que tinha um pequeno riacho que passava dentro da propriedade. O meu pai cuidava dos animais do seu Francisco e, em contrapartida, ele podia cultivar a terra para os dois. Naquele tempo, meu pai trabalhava plantando feijão, milho e mandioca, que era a maior área cultivada e de onde ele fazia farinha, tapioca, puba e beiju. Em todos os produtos que meu pai produzia, seu Francisco ganhava uma porcentagem. E com isso todos saíam ganhando, pois além do dinheiro, meu pai tinha casa para morar e não precisava pagar aluguel. Como eu só tinha 2 anos de idade, eu não me lembro dos fatos ocorridos, mas cresci ouvindo essa história e sei que foi tudo verdade, pois tenho uma cicatriz na minha perna que foi feita pela garra do monstro que tentou contra a minha vida enquanto eu dormia. Em um sítio vizinho ao sítio que a gente morava, ficava a casa do seu Juvenal. Porém, no sítio dele não tinha casa de farinha e todas as vezes que ele precisava processar a mandioca, usava a casa de farinha do sítio que a gente morava. Pelo que meu pai me contou, tudo começou em uma noite de quinta para sexta-feira do mês de fevereiro. Já era o período da quaresma e naquela semana, meu pai e seu Juvenal tiraram mandioca e fizeram muita farinha. Eles trabalhavam juntos em um sistema de mutirão e assim não precisava contratar trabalhador. No começo da semana, eles fizeram a farinha do meu pai, mas na quinta-feira era a vez de processar a mandioca e fazer a farinha de seu Juvenal. Além dos dois, também trabalhava fazendo farinha os filhos do seu Juvenal e o meu tio, Damião, que morava no povoado que ficava a menos de 3 quilômetros de distância do sítio. E nesse caso, ele recebia pelo seu dia de serviço. Naquela época, os filhos de seu Juvenal eram rapazotes, da base dos seus 18 anos o mais velho e os 16 o mais novo, mas eram muito trabalhadores e sempre ajudavam na lida. Na quinta-feira, eles trabalharam o dia todo e deixaram a mandioca na prensa para escorrer a manipoeira. Eles combinaram para torrar a farinha na madrugada de sexta e por isso, lá na boca da noite, cada um foi para sua casa descansar, pois o serviço era bem pesado. O meu tio Damião ainda ficou um pouco lá em casa, mas depois pegou sua bicicleta e foi para sua casa no povoado e combinou de voltar às 5 da manhã. Por volta das 4 horas da madrugada, seu Juvenal e o filho dele chamado Dionísio, que todos chamavam de Nico, chegaram na casa de meu pai, que já estava acordado, e pediu que eles acordassem e entrassem pela cozinha, onde meu pai já fazia um café. Seu Juvenal entrou e ficou na cozinha tomando café com meu pai. Enquanto isso, ele pediu a seu filho para ir até a casa de farinha e colocar fogo no forno para adiantar o serviço. Nico levou um candeeiro para iluminar a estrada e saiu andando em direção à casa de farinha, que ficava mais para o fundo da nossa casa, cerca de 5 tarefas de distância. Não demorou muito, eles escutaram um barulho de correria vindo do fundo e ouviram os gritos assombrados de Nico. Quando eles saíram no terreiro, o rapaz estava chegando com um palmo de língua para fora e os olhos estavam esbugalhados. Ele tremia tanto que mal conseguiu segurar um copo de água. Depois de alguns minutos, ele se acalmou e falou o motivo de tanta aflição. Nico disse que quando chegou na casa de farinha nem entrou. Ele deu a volta e foi colocar o fogo no forno. Só que olhou por um buraco na parede e viu que tinha um bicho deitado dentro do forno.
O bicho que ele viu era do tamanho de um porco grande, bem peludo. E quando Nico colocou o olho perto do buraco para ver melhor, a criatura fez um rosnado bem alto. E nessa hora Nico arrepiou os cabelos e saiu correndo disparado com medo daquela fera. Na mesma hora, meu pai pegou a espingarda e junto com Nico e seu Juvenal foram andando até a casa de farinha. Mas quando chegaram não encontraram o animal. Só que na casa de farinha tinha as marcas que alguém deitou lá dentro. Em volta também tinha algumas pegadas. Enquanto eles conversavam o que poderia ser, meu tio Damião chegou apressado em sua bicicleta. Ele deu um pulo, colocou a bicicleta escorada na casa de farinha e mesmo antes de alguém comentar o que Nico tinha visto, o meu tio disse que enquanto estava vindo, viu um bicho preto peludo atravessando a estrada, um pouco depois do mata-burro que ficava entre o povoado e o sítio que a gente morava. O tempo foi passando e eles começaram a torrar farinha. Trabalharam o dia todo e terminaram apenas de tardezinha. O meu tio Damião foi para a casa dele no povoado. Seu Juvenal com seus filhos foram para sua casa. Naquela noite, meu pai acordou com devidos latidos dos cachorros vira-lata que ele criava. Os cachorros latiam muito, mas também ganiam como se tivesse com medo. Por isso, o meu pai chamou minha mãe e os dois levantaram. Foram ver que animal estava no terreiro de nossa casa. Minha mãe segurou o candeeiro e o facão. O meu pai pegou a espingarda e quando ele abriu a porta da frente, que era dividido em duas partes, viu um vulto grande correndo na estrada em frente à porteira do sítio. Nem meu pai nem minha mãe conseguiram descobrir que bicho era aquele, mas sabia que aquela coisa estava beirando a nossa casa. Por isso ele já ficou todo cismado. A nossa casa era feita de adobo cru. Passado uma semana, eu estava dormindo no quarto com meu irmão, que é um ano mais velho que eu. A minha cama ficava colada na parede. Então, em uma noite, o bicho começou a escavar a parede da casa. Ele conseguiu abrir um buraco grande, o suficiente para colocar a mão cheia de garras e segurou a minha perna. Naquela hora eu chorei bem alto. Meus pais vieram correndo e ainda viram a mão do monstro segurando a minha perna. Meu pai correu, me pegou e tirou de cima da cama. A minha perna estava com um corte grande e eu chorava muito. Ele me entregou para minha mãe e foi até o quarto dele. Pegou a espingarda. Quando abriu a porta do quintal, viu um monstro parado, olhando para ele. O bicho tinha olhos amarelos, orelha em pé e rosnava muito. Meu pai passou fogo no bicho e o tiro foi bem no peito. Aquela coisa caiu no chão. Mas antes mesmo de meu pai recarregar a espingarda, o bicho ficou em pé e correu na direção dele, que por sorte ainda teve tempo de entrar e fechar a porta. Aquele ser ficou tentando entrar, mas por sorte a porta era bem forte e foi o tempo suficiente para ele recarregar a espingarda, pois a fera conseguiu arrebentar a parte de cima da porta. E quando isso aconteceu, meu pai disparou um tiro quase a queima-roupa na cara da coisa. Desta vez, ele caiu rebolando. Meu pai pegou o facão, mas não teve coragem de sair e acabar de matar. Mas nem foi preciso, pois a criatura levantou e fugiu para a estrada. Depois de alguns minutos que tudo ficou em silêncio, o meu pai, minha mãe, eu e meu irmão fomos para a casa de seu Juvenal. Depois dessa noite, ninguém viu mais o bicho por aquelas bandas. Mas meu tio Damião desconfiava que pudesse ser um andarilho que tinha aparecido no povoado, pois ele desapareceu de uma hora para outra assim como chegou. Na verdade, até hoje, ninguém tem certeza quem era e até mesmo o que era aquele bicho. Só sei que as marcas das garras ficaram marcadas para sempre em minha pele. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.